Senhoras e senhores, chegamos com o nosso Chutando Balde, mais um episódio para você que está acompanhando a gente, e ó, com dois convidados super especiais que vão falar com a gente sobre assuntos que, às vezes, muita gente fala, o mundo de celebridades, tem muito assunto fútil que não é interessante. Olha, a gente vai mostrar que aqui no nosso podcast também vale papo cabeça, papo inteligente e conversa de alto nível. Por isso, temos dois convidados super especiais que eu tô super feliz de receber. Com vocês, senhoras e senhores, ele que é uma referência nos eventos sociais mais badalados do país, um dos principais RPs do Brasil. Diego Mortati, que alegria te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite, viu? Fico muito honrado pelo convite. Primeiro que, enfim, é um amigo muito querido, adoro o trabalho. Segundo que, é um prazer estar aqui para chutar o balde junto, né? Vamos falar, vamos construir, né, matéria, coisas, enfim, engrandecedoras que a gente consiga aí aprofundar muito mais, porque celebridade, o meio da celebridade, o meio esse meio dos holofotes tem muito ao que ser dito, né? Tem muito conteúdo, muita informação que é legal e a gente quer abrir justamente esse espaço para falar sobre isso. E vale destacar, para você que está acompanhando a gente, que o Diego ele tem famosos de alto nível na lista dos eventos que ele faz. A gente está falando do quê? De Maísa, Bruna Grifal, Henrique Castelli, Thiago Abravanel, Vivian Amorim, Gabi Lopes, Rafa Kalimann. Ele é amigo da belíssima e talentosa Flávia Pavanelli. Você é um cara que ultrapassou a questão do social, do trabalho, e conseguiu criar relações muito fortes com os famosos. Então, eu tenho muita curiosidade e quero saber já como foi essa construção com esses famosos, com essas personalidades. Você jura que você vai me contar? Vou pensar. A gente vai tentar convencê-lo. Vou pensar. E vamos bater um papo também super interessante com esse convidado mega especial, que eu fiquei muito feliz que aceitou o nosso convite, porque além de ser sociólogo, de ser professor, inclusive, do curso de Direito lá da Universidade de São Judas Tadeu, ele também é cientista político, tem uma forte atuação no mercado e é um cara inteligente, mas que de alguma maneira vai contribuir com o seu conhecimento hoje, fazendo a gente refletir sobre aqueles assuntos que passam desapercebidos pela mídia, pela imprensa, e que hoje talvez você pela primeira vez, ou talvez não seja a primeira vez, mas talvez com a profundidade com que a gente pretende levar o papo, você vai reavaliar alguns conceitos. Com vocês, senhoras e senhores, ele, Irineu Baiarioli. Eu falei certo o seu sobrenome? Eu ensaiei, eu juro que eu ensaiei para falar certo, mas não sei se eu falei certo. Está muito bem, estava muito bem pronunciado como um sobrenome italiano, né? E estou muito honrado de estar aqui, agradeço demais o convite e estou à disposição. Obrigado, viu? Ó, vamos começar falando, e eu tenho, pra gente quebrar já, o que a gente, para virar tradição, o que na vida fazem vocês chutarem o balde? Onde foi que na vida vocês olharam para um episódio e vocês falaram assim, chutei o balde, fiz alguma coisa que não era previsto, mas eu fiz. Lembra de alguma... Pode começar enquanto Irineu, eu penso. já chutou o balde na vida? Bem, sim, eu acho que todos nós em algum momento fazemos isso, né? Eu acho que a todo momento que você sente que a mesmice dominou a sua vida, que você não tem mais... Eu até, honrando aqui a minha especialidade, a gente cita... Eu sempre gosto de citar um conto daquele autor alemão, Franz Kafka, muito curtinho, que diz que havia um rato e um gato correndo num corredor, né? E o gato atrás do rato. E o rato, por mais que corresse, olhava para trás e via que o gato se aproximava. E ele pensava com ele, puxa vida, por mais que eu me esforce, eu não conseguirei sair dessa arapuca, o gato vai me pegar. E o gato pega, efetivamente. E num determinado momento, o rato vira para o gato e fala, vem cá, gato, não tinha saída? O gato diz, sim, era só você mudar de direção, mas você insistiu em ir na mesma direção. Nesse sentido, eu sou melhor que você. Nossa, é isso mesmo. Às vezes é necessário só mudar a direção, né? Exatamente. Então, chutar o balde, eu acho que é isto, né? É você sair da mesmice e pensar um pouco maior daquilo que você está habituado. Sair da sua caixinha, como a gente costuma falar. Né? E é curioso você levar esse ponto de vista, porque nem sempre o chutar o balde ele é no sentido de perder a mão, pode ser no sentido de se reinventar, né? De mudar mesmo a direção, né? Claro. É uma nova perspectiva do chutar o balde, né? Porque não necessariamente todo chutar o balde ele vai pro lado negativo da coisa. Você pode usar esse lado do chutar o balde para se reinventar e se tornar uma pessoa melhor,
ou se reinventar de uma coisa melhor, né? Sim, até porque não é fácil chutar o balde, né? Exato. Quer dizer, a gente se acomoda com muita facilidade naquilo que nos é tradicional, naquilo que não é o costume, que é a nossa maneira de ser, nós nos sentimos confortáveis. E é duro a gente sair da nossa zona de conforto. Então eu entendo bem chutar o balde, que seria isso, eu sair da minha zona de conforto e tentar algo novo, algo que eu ainda não havia feito. Então me conta um episódio da sua vida que você chutou o balde, vai. Oh, meu Deus do céu. Agora você me pegou. Amigo, algum episódio, você chutou, não precisa ser, pode ser no sentido de se reinventar, ou pode ser no sentido assim, fiz uma coisa, perdi a paciência com uma situação e chutei o balde. Cara, tem várias. É? Tenho várias. Perder a paciência é uma coisa. É assim, eu sou uma pessoa muito calma, muito cautelosa, muito zelosa, principalmente com o outro. Mas eu já chutei o balde algumas vezes onde eu perdi a paciência com pessoas que não tinham a paciência comigo, né? Sabe aquela coisa, quero agora, quero assim, quero assado. E cada coisa tem o seu tempo. A gente tá ali, a gente presta um serviço de gentileza, um serviço de, né, com paciência, com cautela. E aí, às vezes, as pessoas enchem tanto o nosso saco que a gente chuta o balde. A gente Quando você fala pessoas, a gente pode considerar celebridades que às vezes já fizeram você chutar o balde? Já teve algum famoso, e eu não vou perguntar o nome, pode ficar tranquilo. Já. Mas já teve famoso, porque eu imagino que tem gente que, às vezes tá no momento ali, né, no ápice da carreira, tá bombando nas redes sociais ou na televisão, e às vezes ultrapassa o limite até do respeito, e aí você tá ali fazendo o seu trabalho, de alguma maneira, algum famoso já fez isso, já fez você chutar o balde? Já. São tantas exigências que às vezes passam um pouquinho da parte humana da pessoa, sabe? Eu quero isso, eu quero assim, eu quero assado, isso é uma exigência, quero neste momento. E às vezes excede um pouquinho a parte humana da pessoa olhar e falar, também é um ser humano que tá tentando me ajudar. Então vamos com calma. E aí então, você falou com a pessoa? Sim, com certeza. O que você Já falou? tive momentos de explodir e mandar ir a outro lugar. E já tive momentos de falar, olha, vem cá, eu estou fazendo o meu melhor. Este é o meu melhor e até aqui eu posso chegar. A partir daqui eu não posso mais ir. Se pra você está bom até aqui, a gente continua junto. Se não, né, pra você é inviável, infelizmente eu não consigo fazer mais nada. Porque eu preciso também, uma coisa que eu aprendi foi a delimitar os meus espaços. Sim. Até onde eu posso chegar pra que a pessoa também não invada o meu limite. Sim. Porque senão a todo momento eu vou ser invadido. É uma questão de... É uma troca, é uma parceria ali, né? Então tem E que é saber. uma coisa humana, não é só negócio. Sermos pessoas pensantes e entender que são dois humanos conversando. Até onde eu posso te ajudar, até onde você pode vir ao meu limite, né? A gente tem acompanhado bastante alguns questionamentos por intelectuais e pessoas que acompanham, já cobrem o mundo da celebridade sobre o surgimento desses fenômenos que muitas vezes antes vinham só da televisão ou de uma carreira tradicional da moda, e hoje a gente vê a internet como um ponto para nascer novos talentos, novos influenciadores. E eu li esse livro, gostei bastante dessa obra organizada pela Vera França, João Freire Filho, Lígia Lana e Paula Simões, que é Celebridades no Século XXI, Transformações no Estatuto da Fama. Inclusive, muito baseado em muita coisa que eu li aqui, me trouxe ideias para a gente conversar aqui hoje. Inclusive, Irene, eu queria saber o que é celebridade? O que a gente pode considerar uma pessoa que é chamada de celebridade? Bom, se você me permite, eu gostaria de fazer um pequeno apanhado histórico, né, de como se constrói a ideia de uma celebridade, né? A primeira grande celebridade do mundo ocidental foi Alexandre Magno. E Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, e que era da região nordeste, a região mais pobre da Grécia, e acabou dominando a maior parte do mundo conhecido, né? Então, o que Alexandre o Grande, como o Alexandre o Grande consolidou sua imagem, né? Bom, em todo lugar que ele ocupava, ele fazia medalhinhas, distribuía diplominhas, consagrava seus apaniguados como seus assistentes, enfim, quer dizer, ele de fato não se preocupou apenas em ser um grande conquistador, ele se preocupou em consolidar a sua imagem de grande conquistador, né? Então, isso aí, quer dizer, já mostra que desde as mais priscas eras, nós temos pessoas que já tinham a vontade de se tornar
é muito mais do que conhecido. E aí, se você me permite só mais um minutinho, Claro. há uma questão muito importante que é a seguinte, que eu acho que nos explica muito sobre a celebridade. Os gregos, eles eram uma civilização, a Grécia Antiga, onde nasceram os grandes filósofos, eles eram uma civilização antropocêntrica, quer dizer, tinha o homem como centro. Então, para eles, o homem era capaz de tudo, mudar tudo, criar tudo e realizar tudo. Eles sabiam que só existia uma coisa que o ser humano não podia vencer, era a morte. Então, refletiram, o que faz uma pessoa morrer? De verdade, é o esquecimento. Sim. É o esquecimento. Nós sabemos que você só pode se tornar eterno, fisicamente, claro que não, mas você só se torna eterno se você viver na memória das pessoas. Então, há a famosa passagem do livro sobre Troia, em que a mãe do Aquiles, que era uma sacerdotisa, o Aquiles quer se aposentar, mas ele é chamado para ir para a guerra de Troia. E aí ele pergunta para a mãe dele, mãe, vou ou não vou? Eu tenho duas opções, eu fico aqui, me aposento, vivo uma vida tranquila, já conquistei, já fui o maior herói grego, e agora eu quero paz e sossego. Ou eu vou para a guerra? Aí ela responde, olha, meu filho, é uma opção sua, porque se você ficar aqui, seus filhos vão se lembrar de você, seus netos talvez se lembrem de você, seus tataranetos nunca saberão que você existiu. Se você for para a guerra, você vai morrer na guerra. Estou te dizendo, você vai morrer na guerra. Mas você vai se tornar um grande herói. E daqui a séculos, como é a mais pura verdade, nós estamos a 4.000 anos de distância, coisa. todos Sim. vão lembrar de você. Então, você quer se tornar um imortal nos corações e mentes da humanidade ou você quer viver uma velhice tranquila? A escolha é sua. Que forte, né? E ainda fala muito sobre se arriscar, né? Do tipo, ou você fica ali estagnado e se contenta com o que você tem, ou você arrisca e petisca e vai pra frente pra tentar uma coisa. Muito interessante isso. E é curioso, talvez que a gente consiga voltar para essa análise, talvez até esses dias eu vi um ex-participante de reality show falando sobre a decisão dele de participar do programa Expor a Vida Pessoal. Né? Ele entrou no Big Brother Brasil como camarote. Ele disse, olha, a partir do momento que eu tomo a decisão de expor minha vida, eu também estou levando a minha família junto. Essa decisão, obviamente, fazendo uma guerra muito diferente de participar de um reality show, mas também tem a tentativa de se tornar uma pessoa relevante. E ali acaba que a pessoa está se expondo para também ser metralhada nas redes sociais. A gente vê hoje o quanto talvez o desejo de ser uma pessoa notável ou notada faz com que ela pague um preço altíssimo. Né? A morte, no caso, hoje em dia o O cancelamento. cancelamento. Então são as coisas muito, né, semelhantes. Nós vemos gente, né? Estamos cansados de ver notícias de gente pelo mundo que faz de tudo para que a sua rede social bombe, fazendo inclusive coisas muito próximas do crime. Sim. Para que a rede social bombe, né? Eu assisti um documentário de uma mãe que assustava os filhos em casa, criava armadilhas no quarto deles, com fantasmas e molas na cama, e as crianças estavam apavoradas, as crianças tiveram que ir para o psiquiatra. Por que ela fazia isso? Para filmar e colocar no YouTube. Veja só Imagina o nível só. que as pessoas chegam para ter esse conhecimento, para serem, como você disse, notados, para serem observados. Agora, Diego, vamos lá. Na hora de listar as celebridades que vão estar nos principais eventos do país, quando você recebe a demanda de um grande cliente, qual é a régua que você avalia como profissional, que o próprio mercado leva em consideração para falar essa persona, esse personagem é de fato uma celebridade e alguém relevante? Quais são os critérios que você acha que passam na sua cabeça ou do próprio mercado para estabelecer o conceito de uma celebridade relevante para ela ser convidada para esse evento? Você fala da celebridade em si, o como que eu que- avalio a pessoa. Se ela é relevante ou não, porque devem ter critérios na sua lista, você deve fazer um Sim. checklist em uma série de fatores para olhar Sim. para a pessoa e falar: é uma celebridade, é alguém relevante, alguém que eu gostaria de ter presente aqui nesse evento que eu fui convidado a fazer a lista, né? A assumir, a assinar. Primeiro de tudo, eu costumo dizer que assim, eu nunca diferenciei. Uma coisa que eu nunca tive no meu trabalho, na minha vida, foi diferenciar pessoas por números ou por exposições. Então, não importa se a pessoa ela é
uma pessoa que está na TV ou que ela é muito grande, ela é macro na rede social, ou ela é uma micro influenciadora e que tem uma segmentação muito legal. Então, para mim, todos eles são influenciadores potenciais. Mas assim, claro, a gente é cobrado por cliente. Então, não é a minha avaliação que ela cabe dentro de um briefing quando eu vou fazer um evento. Então, eu costumo dizer, por ter feito publicidade, inclusive, e por ter essa relação muito próxima com essas demandas de agência, este é o meu briefing, este é o meu target que eu preciso, essa é a segmentação específica que eu preciso de convidado, eu passei a fazer muito mais essa triagem de pessoas, né? De personas. Então, assim, o que hoje Diego entrega de celebridade? Hoje, pra mim, celebridade, claro que é um atual ex-BBB, ele é uma celebridade, ele acabou de sair de rede nacional, ele é nacionalmente conhecido, né? Ele tem ali a sua imagem vinculada e fortemente. Mas Thiago Abravanel é uma celebridade, ele é um cantor, ele é um ator, ele tem exposição. Henri Castelli fez várias novelas. Isso pra mim tem muito conteúdo envolto à sua persona, sabe? Então tem muito trabalho ali envolto à sua persona. Não que o influenciador não tenha. Sim. O influenciador está conquistando e ganhando esse espaço nesse momento, né? A gente tem aí uma velha guarda de celebridades que hoje me mostram realmente o que veio da celebridade, né? A celebridade lá atrás não tinha rede social, Sim. ela ganhava o dinheiro na TV. Então é uma outra era, uma outra geração. Essa é a galera que nasceu com a imagem, né? Irineu, pegando o gancho nessa fala que o Diego tá levantando pra gente, quer dizer então que em potencial influenciadores que estão despontando na internet podem sim se tornar uma celebridade, mas não necessariamente. Quer dizer que toda pessoa pode se tornar uma celebridade ou nem todas podem se tornar uma celebridade? Como que é, na sua opinião, na sua leitura, pegando a avaliação histórica sobre a construção de celebridade? São pessoas sempre comuns ou são pessoas agraciadas pelo universo por algo maior? Bem, se você me permite de novo, eu acho que sempre a história é que nos ensina, né? Vamos nos lembrar que até o final da Idade Média, as pessoas célebres conhecidas, elas se tornavam célebres e conhecidas pelo seu título de nascimento, o título de nobreza. O cidadão comum, ele não tinha nenhuma chance de se tornar alguém conhecido ou famoso, porque ele não tinha berço. Então, digamos assim, a sua persona era criada a partir do momento em que você tinha um título de nobreza, dado pelo nascimento e não pelo desenvolvimento da sua vida. Quando a burguesia assume o poder e derruba a aristocracia, surge o critério que nós usamos muito até hoje da meritocracia. Ou seja, o burguês entende que não é o nascimento que determina o sucesso do indivíduo, mas é a sua capacidade, o seu mérito, o seu talento, a sua competência, né? Então, pessoas comuns passam a poder se tornar celebridades. Perfeito. Isso ocorre a partir do século XV, do século XVI. As pessoas comuns, a gente diz que é o boom, né, do homem comum, né? Ele é quem passa a se tornar celebridade, e não mais pelo seu nascimento, mas pelo seu mérito, pela sua capacidade, pelas suas competências, pelas suas habilidades. Esse é o mundo burguês que nós vivemos até hoje. É um mundo onde o que prevalece não é o seu nascimento. É claro que ele influencia, quem nasce rico tem muito mais oportunidades que quem nasce pobre, claro, óbvio, sim, né? Mas você tem a questão do mérito. Então eu acho que para se tornar uma celebridade, é preciso você ter uma capacidade de avaliação da realidade, como o Diego disse, grande, né? Aonde você consegue verificar tudo que está em jogo e avaliar de uma forma planejada, de uma forma estratégica, de uma forma clara, aonde você quer chegar e quais os meios você vai usar para chegar lá. Eu vou citar um exemplo, né? Outro dia me chamaram para fazer uma entrevista sobre a rainha, quando ela morreu. Eu disse, eu sou antimonarquista, mas eu vou fazer. Você se posicionou, mas... Sim. Mas, claro, ela teve seu valor. Então, eu digo, aquele príncipe, me desculpem, eu não sou muito especialista assim, em famosos e tal, mas aquele príncipe que resolveu dar uma cartada com a sua mulher, chutando o balde, né? e falando que tinha estupro lá no palácio, não sei o quê, foi uma cartada muito errada, porque ele agora, né, está perdendo
grana. Essa é a questão, né? Tá perdendo muito dinheiro por ter se apartado e criticado a família real. Então, eu acho que vai muito, na minha opinião pessoal, do talento e da estratégia e do planejamento de carreira que essa pessoa faz, como em tudo mais, entendeu? Eu quero me tornar uma celebridade, eu vou ter que saber quais são as ações que eu tenho que tomar para que isso ocorra de verdade. Sim. Perfeito. Só para não perder o gancho, a gente pode até pegar, e que nessa obra que eu citei aqui no começo do podcast, eles falam sobre a própria rainha. A rainha, ela, por vezes, ela pode ser considerada uma celebridade, mas também não é digna de muita popularidade entre os ingleses. Diferente de Diana, por exemplo, que mesmo não sendo da família real, conquistou a simpatia dos ingleses do mundo. Ela se tornou uma persona viva até hoje na memória das pessoas. Como que também é possível a gente avaliar o aspecto popularidade quando a gente compara as duas, por exemplo? Mesmo não sendo uma especialidade, como você bem destacou, eu queria avaliar da questão do ponto de vista histórico mesmo. Como a popularidade influencia na decisão de uma celebridade ou não, ou dessa imortalidade existir ou não? A grande característica do parlamentarismo geral e da monarquia inglesa é você diferenciar a figura que no presidencialismo, que é o nosso, mistura os dois, de chefe de Estado e chefe de governo. Então, o chefe de governo é aquele que põe a mão na massa, aquele que administra. E quem é o chefe de Estado, que no caso é a rainha ou rei nas sociedades monarquistas? Ele representa o espírito da nação. Ele representa a união daquele Estado. Ele representa, digamos assim, as ambições, os desejos daquela população. Tem um filme muito interessante, aquele ganhou o Oscar, chama O Discurso do Rei, né, em que o Churchill quer que os ingleses entrem na guerra contra Hitler, e os ingleses, assim como os americanos, estão de boa, não querem, não, acho que Hitler não é perigoso, né? E ele diz, como é que eu vou convencer a população do perigo que é Hitler chegar ao poder, né? Então ele diz, eu tenho que fazer um discurso do rei. É que velha história, o rei era totalmente gago, ele tem que aprender a falar e tal. Mas por quê? Porque o rei significa o Estado. O rei é o sentimento de nação, é o sentimento de pertencimento, dos quais os ingleses se orgulham. Sim. Eu vi agora na matéria da coroação do príncipe que 80% dos ingleses é monarquista. Sim. Né? Então, por quê? Porque a figura dá uma estabilidade, dá uma segurança e dá um sentimento de pertencimento. E até, vamos dizer, com toda honestidade, um pouquinho de superioridade, porque a Inglaterra sempre se julgou, né? O chefe do mundo, o xerife do mundo antes dos Estados Unidos, né? Então, eu acredito que a rainha, ela tem uma simbologia muito mais ligada ao espírito do Estado, ao contrário da Diana, que tinha uma simbologia muito mais ligada ao sonho, ao desejo, ao mundo deslumbrante de toda a população que não é princesa e gostaria de ser. Mas deve ser preocupante a popularidade ou não é um ponto? De quem? Agora do rei e da rainha. Eu digo na questão histórica, a popularidade, ela mesmo não sendo... Porque às vezes a gente usa no dia a dia esse termo, né? A pessoa tá ali, mas ela tá como se fosse a rainha da Inglaterra. É aquela que é uma pessoa que não apita nada. Tá ali, mas não apita. Sim. Então, de alguma maneira, eu não sei até que ponto é vivo o conceito real da coisa. Não, tem um outro filme chamado Rainha, que é muito interessante, que assim, é um episódio conhecido por todos, que a Rainha Elizabeth não quer ir ao funeral da Diana. E aí o Tony Blair, que era primeiro-ministro na época e era antimonarquista, vai convencer a rainha ao funeral da Diana. E o que ele diz para ela? Ele diz... parte da sua fama, do seu sucesso e da estabilidade da política inglesa depende das pessoas acreditarem em você e você ter credibilidade. Perfeito. Se você se indispõe com a popularidade do público, você não precisa ser popular, mas você não pode se indispor com o seu público. Você vai estar cavando um abismo entre você e ele, e aí você perdeu todo aquele poder. Que não quer dizer que você precise mentir, mas você precisa ser político. Isso, exatamente. Usar com diplomacia algumas situações ali dentro do que ela faz, né? Perfeito, e a rainha era super hábil nisso. Veja, a rainha era feminista, a rainha era politicamente avançada, né? A rainha tinha muitas qualidades como estadista, como disse o Diego, ela tinha muitas qualidades. Perfeito. E ela não ia perder essas qualidades
junto com a popularidade. Né? Do lado de cá, acompanhando em eventos no meio social, você acha que o artista, a celebridade que está ali, tem que ser muitas vezes um personagem para evitar o cancelamento, para conquistar a popularidade e a notoriedade, muitas vezes eximindo da capacidade de mostrar quem ele verdadeiramente é? Ah, eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente que... Na verdade, existem muitos personagens na rede social. Não necessariamente... No começo, eu acho que as pessoas começaram mostrando realmente a vida, o que elas eram e de que forma que elas encaravam as coisas ali dentro. Depois de um tempo, as coisas também são sufocantes, né? Ser popular, seja numa vida presidencial ou dentro da rede social, não é fácil. Eu acredito que não deva ser fácil. Sim. Então, você tem ali os seus pontos positivos e negativos, o que impacta diretamente na vida pessoal dessa pessoa. Então, a pessoa ela começa a mudar a forma com que ela... Se você pegar lá atrás, enfim, pensa uma pessoa que você goste muito, a forma que ela se posicionava lá atrás, o lifestyle que ela mostrava, a vida, a forma com que ela falava, e hoje a forma com que ela se porta, obviamente que muda, porque existem muitas coisas que vão mudando na vida dessas pessoas. E a popularidade, ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Muitas vezes depende muito da forma com que você encara isso. Às vezes isso te molda de um formato diferente. E em cima do conceito do que a gente está discutindo sobre o aspecto de ser celebridade, nos tempos modernos, recentemente surgiu um novo conceito, que é o conceito de celebridade e subcelebridade. Como que você entende isso? De fato existe? Você acredita que o mercado, quando ele pensa nessas personas que coexistem nos ambientes, não só no digital, mas na televisão, dos meios tradicionais, acho que o termo subcelebridade tem sido muito mais usado para personas vindas de reality e da internet. Existe mesmo? É utilizado esse termo sub e celebridade? Na verdade, é utilizado por eles. Eu já vi muitos ex-BBBs falando, não, porque calma, isso daqui é o encontro de subcelebridade. Então, é uma nomenclatura que eles usam, sim. É porque, assim, eu acho que a gente tá numa fase onde a cada dia nascem novas personas na internet. Então, a cada dia você tem uma pessoa nova chegando, ocupando um papel, ocupando uma poltrona e que quer ter voz. Só que assim, de onde ele veio, o que ele faz, qual é o conteúdo dele, o que ele vai agregar para essa sociedade. Então, até que ele se prove ou até que ele se firme, de fato, acho que com conteúdo, de fato, ele ainda é uma pessoa, é uma imagem a ser vinculada, mas ele não é uma persona de fato, né? Fulano acabou de sair, mas quem é o que faz, o que come, sabe aquela coisa? Sim. Então, mas é como se fosse sim. um degrau abaixo. A gente estaria dizendo assim, é um potencial de se tornar... Não sei se um degrau. Eu acredito que seja uma pessoa com potencial de exposição muito grande. Ele acabou de sair de um reality onde ele é conhecido e ele vai ter essa abordagem do público a qualquer momento e a qualquer lugar. Ele tá acostumado pra isso? Não sei. É diferente de uma pessoa, filho de uma celebridade, que nasceu de uma celebridade. Ela cresce sendo celebridade, porque ela cresceu sendo conhecida e sendo acostumada a crescer com aquela veiculação toda. Você tem vários exemplos hoje. Você tem Sasha, você tem Yasmin Brunet, você tem Lívia Aragão, Enzo Celulari. São pessoas que cresceram nesse berço, não necessariamente berço econômico, mas o berço da celebridade, né? Então, Sim. cresceu com uma pessoa, um pai ou uma mãe que eram muito conhecidos. Então, acho que a forma é diferente. Eu vejo eles como celebridades. São celebridades, não deixam de ser. Cresceram com essa coroa na cabeça. Agora, tem pessoas que nascem, crescem a todo dia e que são subcelebridades até que eles se afirmem e mostrem a que veio. E existem vários filhos de celebridades que não conseguiram manter essa coroa na cabeça, que se tornaram pessoas extremamente irrelevantes do ponto de vista olhando para o mercado. Irrelevantes, quando eu digo, no sentido do mercado da publicidade, encarar Sim. como uma pessoa relevante para levar uma mensagem. Levam o nome, mas ainda assim estão construindo seus nomes profissionais daqui para frente, né? E continuam batalhando. O que também não é fácil, porque você acaba ficando com aquele fardo de ter que sempre representar seu pai, representar sua mãe, trazer a história da sua família, e você acaba não sendo reconhecido como você mesmo. Então você é filho de sei lá quem. Não, eu sou filho de sei lá quem. Eu sou fulano de tal e eu estou aqui para mostrar também o que eu posso fazer e o meu potencial. Então também tem um lado positivo, nascer num berço desse, e tem um lado negativo, onde você tem que provar muito mais de que você é uma pessoa
competente para estar ali, né? E muitas pessoas às vezes nem querem, esses filhos às vezes nem querem seguir a carreira artística, pelo contrário, não querem nem usar o sobrenome, querem seguir a própria trajetória, por ver que às vezes o preço é muito alto. Exatamente. Né? Agora, Irineu, eu tenho uma dúvida mesmo. Eu estava lendo a esse livro e me perguntei, será que de alguma maneira hoje, quando a gente lista as personalidades, as celebridades no mundo atual, é uma forma da gente ler também a nossa cultura contemporânea? É com essas celebridades que a gente vai ler, talvez daqui 50, 100 anos, como estava a nossa cultura nesse momento? Bom, isso em primeiro lugar, sem dúvida, né? Quer dizer, hoje você tem muito mais espaço para se tornar conhecido na rede social do que na própria televisão, rádio. E eu quero citar aqui um exemplo, né? Político, totalmente político, e acho que ele cabe perfeitamente nesse caso, né? Na disputa do Bolsonaro, né, na eleição em que ele ganhou, do Bolsonaro contra o Lula, enquanto a esquerda e o centro trabalhavam basicamente com a mídia convencional, televisão, jornal, palanques, o Bolsonaro inaugurou aqui no nosso território a comunicação direta através do telefone celular. Então, o camarada estava capindo o mato lá no sertão de não sei de onde, ele recebia uma mensagem, olha, que esse é o futuro presidente falando diretamente com você. Uhum. Enquanto o outro lado, não estou, pelo amor de Deus, aqui de maneira nenhuma defendendo, aliás, é uma estratégia altamente condenável, mas o cara lá do outro lado esperava o espaço da televisão, esperava o espaço do jornal, esperava o espaço do palanque. Ele entendeu, foi mais ágil, digamos, em termos de estratégia política, entendeu que a comunicação direta via rede, via celular, era muito mais eficiente do que eu depender da mídia para me projetar, para projetar o meu nome. Então isso mostra, de alguma maneira, que a gente pode entender que, não só no exemplo de um político, mas no caso da própria celebridade, um famoso que fez anos de televisão, ele tem que sim para a rede social, porque muitas vezes é ali naquela ponta, na rede social, na internet, que ele vai comunicar com um público que já não acessa mais os meios tradicionais. É isso. Quem assiste a televisão aberta hoje, né? Certamente não são os mais jovens. O público mais jovem dificilmente acessa a televisão aberta. Ele tem o streaming, ele tem o computador, ele tem o celular. Então, assim, pessoas que cresceram e se tornaram celebridades mundiais e nacionais pela televisão, hoje, certamente, se não recorrerem à mídia social, né, serão esquecidas. É isso mesmo, não terão espaço. E por que as pessoas, Irineu, elas... Por que tanto culto às celebridades? Por que tanta devoção a essas personalidades? De onde vem isso? Vou contar de novo uma outra historinha. Quando a burguesia derrubou a monarquia, o ódio à monarquia era imenso. Houve derramamento de sangue, guerras, revoluções, né? No entanto, assim que a burguesia subiu ao poder, em especial na França e na Inglaterra não houve revolução, mas na França, a primeira coisa que os burgueses faziam era decorar sua casa exatamente da maneira que os aristocratas e que os nobres decoravam. De uma maneira um pouco menos, digamos assim, menos... a palavra aqui, nobre. Vamos dizer assim, o nobre tinha na sala do seu castelo, ele tinha um quadro de um grande pintor. O burguês colocava aquela, como fazemos até hoje, colocava aquela imitação de um quadro na sua sala. Para quê? Para dar a dimensão de que, apesar dele ter derrubado política e economicamente a nobreza, a simbologia de status, de projeção pessoal, de realização e de sucesso pessoal que a nobreza deixou como história, ela permanecia nos corações e mentes. A burguesia sempre, mesmo depois de derrubar a nobreza com sangue, tentou imitar os costumes, as tradições, a maneira de falar e a maneira de se comportar da nobreza. Eu acredito que o cidadão médio, ele, aí depois, numa outra fala qualquer, eu dissertaria um pouquinho só sobre isso, ele tem perspectivas do que é o sucesso. Do que é a realização pessoal. E essas perspectivas estão muito ligadas ao que vendem para ele como sucesso e perspectiva pessoal. Eu vou falar que o maior lugar comum de todos, nós estamos o mundo hoje valoriza o ter e não o ser. Sim. Por exemplo,
né? Nós vivemos uma sociedade que valoriza o que você tem e não o que você é. Nesse sentido, quer dizer, toda essa construção simbólica do que é o sucesso pessoal leva as pessoas a admirarem as celebridades porque elas pensam que elas acham que aquele é o padrão de sucesso que elas devem atingir. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso porque, assim, é o que a gente... Hoje a rede social, ela vende o mundo da magia, o mundo perfeito, a vida perfeita, o trabalho mágico. Então isso é muito legal. Isso não existe o perfeito. A gente busca a perfeição a vida inteira. Mas isso não, acredito eu, né? Isso não existe. Mas a desconstrução disso não é muito perigosa? Muito perigosa. Porque desconstruir também isso que falaram, é a rede social, sei lá, você vai fazer um story, o artista famoso, a celebridade, vai mostrar o outro lado, o lado B da vida dele. Mas muitas vezes tem ali o filtro, tem ali o momento ideal de fazer. Parece que tá mostrando a vida real, mas que ali é um A gente recorte. perde a racionalidade vendo rede social, porque tudo aquilo ali é muito... Eu acredito que hoje em dia é tudo muito ficção, tirando pessoas muito aleatórias que mostram a realidade nua e crua. Há algum tempo atrás, eu tava conversando com meu irmão tem 10 anos a menos que eu, e ele, cara, 20 anos... Você conta pra gente sua idade, fiquei curioso. Eu tenho 32. 30 anos, a gente tem a mesma idade. E Um meu irmão jovem, seu pai tem 22. 20, Tá, legal. E Mas aí é diferente. É diferente. São 10 anos. Eu acho que o que ele passou 10 anos atrás, eu passei há 10 anos atrás, ele tá passando agora. Então eu consigo entender as aflições, os medos, as angústias. Só que eu acho que é potencializado, porque tudo que ele vê na rede social só faz com que ele queira cada dia mais e ter ânsia das coisas. E a gente perde a paciência quando a coisa não acontece na hora, sabe? E o que eu falei pra ele foi isso. Eu falei, você já parou pra pensar que a gente perde a racionalidade quando a gente quer muitas coisas? Você tá ali na rede social e você vê, fulano estourou, fulano agora tem 5 milhões, fulano tá ganhando muito dinheiro, fulano agora tá com o álbum bombado, views, visualizações, dinheiro. Calma. Eu falei, calma. Cada coisa tem o seu tempo. E não necessariamente tudo que você vê é o que realmente acontece. Perfeito. Nem todo mundo que mostra ser muito bem sucedido na rede social realmente tá tão feliz quanto aparenta estar. E aí você se deprime porque você está olhando aquela pessoa mostrando a felicidade mais completa do universo. Porque eu sou feliz, porque eu tenho dinheiro, eu tenho a minha namorada mais bonita, eu tenho o meu carro importado. Às vezes ele tá devendo o apartamento, o carro é emprestado, a namorada tá pra separar, só que ele tá mostrando a vida ideal. E você tá ali só adoecendo, porque você tá invejando, no bom sentido, a vida do outro. Então, olha pra você, tenha o seu tempo, o seu foco e faça o seu melhor. Porque uma hora o que tiver que acontecer, acontece. Cara, é muito legal te ouvir falando isso, porque acho que as pessoas... eu cubro celebridades, né? Então eu trabalho muito com a informação do bastidor. E às vezes eu sinto vontade de falar isso exatamente como você está dizendo, que às vezes os fãs, as pessoas que eu encontro em evento vêm falar, nossa, o meu sonho é um dia ser a fulana de tal, ser como tal. E aí, a minha vontade era dizer para aquela pessoa assim, mas você está olhando esse lado. O que ela quer te mostrar. Se eu fosse te contar o que essa artista, o que esse artista passa na vida real, o que ele teve que passar, o que ele tem que segurar para ele estar ali presente, ser relevante, porque muitas vezes é extremamente sacrificante e as pessoas estão comprando um recorte sem olhar qual é o outro lado, o lado B dessa história, que é pagar um preço altíssimo e sacrificar coisas que para uns vão ser elementares, para outros vão dizer, eu abro mão disso em nome disso. Total. E a vida é feita de escolhas, né, Irineu? Total. Temos que fazer escolhas a todo tempo. Eu gostaria de pegar um gancho no que vocês dois disseram. Tem um episódio muito interessante sobre o que o Diego falou e você complementou, imaginário e realidade, né? Há um tempo atrás, a revista Playboy estava muito em evidência com as mulheres mais lindas do país, né? Sim. E tinha um fotógrafo, realmente eu me esqueci o nome dele, ele é muito famoso, um fotógrafo... Duran, acho que era, de mulheres... E ele dizia assim, e a fala dele me chamou muita atenção, ele disse, olha, todo mundo disse, eu queria ter sua profissão, eu invejo sua profissão, você vive com as mulheres mais lindas do Brasil, você deve pegar todo mundo e tal, né? E ele disse, meu amigo, tenha consciência de uma realidade.
Pessoas ricas e bonitas namoram pessoas ricas e bonitas. Ninguém quer namorar um fotógrafo feio e vulgar e comum, né? Para eles eu sou um serviçal, eu não sou o que você imagina que eu seja, fotografia mulher, a mulher vai cair de amores por mim. Ele disse, pelo contrário, a minha realidade é muito dura. É sair daqui para o laboratório e preparar a foto, e essas pessoas nem olham para mim na rua, nem lembram que eu existo. Então, como vocês disseram, a construção do imaginário e a construção do real, né? Sim, as pessoas compram muito isso. Agora, pegando um trecho da sua fala ali anterior a essa nossa discussão, essa transposição do desejo, do poder da celebridade de influenciar, às vezes esbarra muito aí no seu trabalho, que é quando você vai, de fato, levar o artista para a marca ou para algum evento, que é, se esse artista está presente nesse evento, está fazendo a campanha dessa marca, naturalmente ele vai me inspirar a utilizar esse produto, vai me influenciar, ou se tiver vontade, desejo de estar nesse evento numa próxima edição. Perfeito. Qual é o problema que você identifica, se você consegue, se é que você já parou para pensar nisso, dessa transposição? Onde que você avalia que pode faltar essência, verdade nessa transposição do cidadão comum impactado por essa força midiática que é a lista VIP, que é o artista mais conceituado? Existe, na sua percepção, um cuidado que essas pessoas deveriam ter? Você diz o público. O público. Sim, sim. Cara, na verdade, assim, eu acho que da mesma forma, o que as pessoas não entendem é que, da mesma forma de quando você vai montar uma empresa que vende canecas, você faz um branding dessa empresa. Você monta e você cria toda uma imagem dessa empresa. A celebridade, ela também faz isso. Sim. Então, ela tem... Você é uma pessoa na sua casa, quando você tá atrás das câmeras, e você é outra, porque isso te exige que você seja. É a sua marca pessoal. É por isso que quando você falou que realmente as pessoas passaram e passam por muitas coisas para se manterem ali em cima e sempre relevantes e sempre sendo vistas, é um trabalho muito difícil. Eu já tive 500 momentos que não sou uma pessoa pública, eu trabalho com pessoas públicas. Você se tornou uma pessoa pública. Mas assim, eu preciso segurar minha onda. Eu sei em que momento eu posso ir, em que momento eu devo ficar. Porque são coisas que lá atrás, como pessoa anônima, você não toma tantos cuidados, né? Então, acho que Perfeito. quando você prospecta muitas coisas nessa pessoa pública, nessa pessoa que te influencia, ou você vai se decepcionar porque você projetou alguma coisa nela, ou você vai, sei lá, se surpreender porque você viu uma coisa muito melhor do que você imaginava, que é o lado mais divertido, que é o lado extrovertido da pessoa, que é o lado bondoso da pessoa. Mas você também pode se decepcionar com aquela pessoa o dia que ela não quer tirar uma foto. Perfeito. E a pessoa falar, desculpa, hoje não. E aí o fã fica chateado. Mas são vertentes nesse mundo, Sim. sabe? Eu já tive vários momentos que eu falei, cara, agora não dá. Sabe? Do tipo, tô estressado, é muita coisa pra fazer. Aí você fala, calma, você tá aqui pra isso. Esse é o seu papel, essa é a tua imagem, essa é a tua construção de marca. Então, respira fundo, volte ao seu centro e faça o que você tá aqui pra fazer. Você entendeu? Você pode dar piti na sua casa, com teu pai, tua mãe, pessoas próximas, fora do teu meio artístico. Só que dentro do seu meio artístico, você tem uma responsabilidade a zelar. Mas né? a gente não também, assim, eu tenho esse questionamento que é, o quanto a gente está comprando, eu acho que é bem isso, é o branding, mas ao mesmo tempo a gente talvez esteja comprando muito uma construção de todos e no final é tudo de mentira. Ou quase tudo. Mas nada de verdade. Então. Você Não é acha, sofrido você isso? acha que 100% das coisas são verdade? Não. Só que é muito diferente quando a gente tem um muro e nós estamos desse lado do muro onde a gente sabe disso. Que tem coisas que são fakes. Fakes pode ser no Sim. bom sentido, eu não tô falando Sim. necessariamente Não, que são no sentido negativo. E outras coisas que não, que são realmente verdade. Só que do lado de lá do muro, que é aquela pessoa que assiste, que é a audiência, ela não sabe dessa realidade. Que tem coisas que ali não são efetivamente verdade. Você tem que construir um personagem. Quando você vai atuar, você não constrói um personagem. Quando você tá na rede social, você pode falar a sua verdade. Mas não necessariamente aquele jeito é o teu jeito da vida real. As pessoas... Acredito eu, não sei se Não, tá certo ou eu errado. concordo, eu tô com você, eu acho que é bem isso, tá? Eu acho que... por isso a minha dúvida, Irineu, no fundo, sobre essa construção das celebridades, da adoração, das personalidades, né? Vamos pegar um case de sucesso, Juliette, aclamada no reality show, ela entra no reality show, sai dali com milhões de fãs.
Essa construção e essa preocupação em mostrar só uma parte, depois ali que ela sai da casa, ela é um bom exemplo. As pessoas acompanharam ela 24 horas, mas depois ela tem que se preocupar em manter a expectativa das pessoas. Ela tem que ser toda desenhadinha para não frustrar ninguém. As pessoas gostam de ser enganadas no final da história? Eu acho que não é bem uma questão de ser enganado. Eu acho que o Maquiavel dizia, é mais fácil conquistar o poder que manter o poder. E no caso se aplica perfeitamente. Eu acho que hoje em dia é mais fácil você se tornar uma celebridade do que você se manter uma celebridade, né? Porque Profundo. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Calma que eu já vou anotar isso pra Maquiavel foi incrível e você é muito pertinente ao trazer essa explicação para a conversa. Sim, sem dúvida. Olha, na década de 60, né, aquele grande gênio do pop, da arte pop, que foi o Andy Warhol, né, dizia uma palavra que até hoje não perdeu a atualidade, uma frase que até hoje não perdeu a atualidade. No futuro, todos serão famosos por 15 minutos. Muito conhecida a frase. 15 minutos de fama, então vem disso. Exato. Vem disso, exatamente. Perfeito. É tirado dessa frase do Andy Warhol. Perfeito. E o que ele quer dizer com isso, né? E veja que estamos no começo da década de 70, só tinha a mídia impressa, a televisão e o rádio, né? Ele quer dizer exatamente isso, que hoje você tem uma comunicação e uma capacidade de informar as pessoas que você consegue se projetar com uma facilidade incrível. Mas também é esquecido no momento seguinte. Perfeito. Nós temos agora, falando um pouquinho como sociólogo, né? Nós temos um grande pensador, falecido recentemente, há 10 anos atrás, que é o Bauman, muito conhecido, né? E que dá a seguinte explicação. Nós vivemos num período, vou ser bem breve para não cansar os nossos ouvintes, nós vivemos num período que chama-se modernidade líquida. O que ele quer dizer com isto? Tá? É um conceito que se tornou mundialmente conhecido e o projetou no mundo também da sociologia. Modernidade líquida, ele diz o seguinte, até muito recentemente, até o século XX, o nosso, digamos assim, nosso comportamento, a nossa cultura, os nossos costumes eram sólidos. O que acontece com o sólido? O sólido ele tem uma característica muito interessante. Você não consegue moldar o sólido. O que é um sólido, turma? É um quadrado, é um triângulo, é uma bola. Você não consegue moldar o sólido. O sólido, se você forçá-lo a mudar de forma, ele vai quebrar, mas não vai mudar de forma. Perfeito. O que acontecia? Por exemplo, vamos pegar aqui... podemos falar aqui em temas um pouco delicados, mas vamos falar o conceito de virgindade, por exemplo. Sim. Né? O conceito de virgindade permaneceu 80 anos um tabu na nossa sociedade e hoje, de repente, ninguém mais liga para isso. Por quê? Por quê? É verdade. Era um conceito sólido, era um conceito que não mudava. As pessoas acreditavam que aquilo não poderia ser transformado, não poderia ser mudado. O que o Bauman diz? Estamos vivendo momentos líquidos. Qual é a característica principal do líquido? Ele se molda no recipiente que você botar. Ele não é como o sólido que você força, ele quebra, mas não muda. O líquido muda, conforme a sociedade muda. Então, a nossa sociedade é uma sociedade em permanente mudança. Nada é sólido nesta modernidade. Tudo é líquido. Então, os valores, o que você disse, o Diego relatou isso também, os valores que hoje formam uma celebridade, na próxima década podem não significar nada. Né? Podem não significar nada, porque o mundo vai mudando. E o Bauman ainda fala, e quem não mudar com a modernidade vai ser atropelado. Perfeito. Vai ser atropelado. Então, assim, os critérios que formam a celebridade, você falou isso, acho que numa das suas intervenções, eles estão muito ligados ao momento... A cultura. A cultura... Contemporânea ao momento, à conjuntura política, social, cultural, econômica que você está vivendo, né? Isto pode mudar? Não só pode, isto vai mudar. Vai mudar. É um fato. Isso é muito interessante esse ponto de vista. Agora, para você que está aí acompanhando, a gente aproveita para se inscrever aqui no canal, dá like no vídeo, deixa seu comentário, fala se está gostando. Se não estiver gostando também, pode comentar que a gente vai ler, eu vou responder os comentários todos. Os nossos convidados são brilhantes, a gente está recebendo 2 grandes nomes. O Diego Mortati, que eu vou fazer uma pausa aqui, né? Só para tirar eu tenho uma dúvida do Diego em relação ao Think Lord, é isso mesmo? De onde vem?
Cara, isso é uma... Olha, acho que eu nunca expliquei isso. Já fui em alguns podcasts, eu nunca expliquei isso. Todo mundo me pergunta, porque hoje De tem onde? gente que me chama de Fink Lord e não sabem do meu nome. Pois é, Fink Lord é o que ele usa no Instagram, mas o nome dele é Diego Mortati. Qual a causa? Foi uma coisa aleatória, trabalhava com moda, eu era muito fã de um blogueiro nova-iorquino, que o arroba dele é I Am Gala, que também não faz sentido, entendeu? I Am Gala. Perfeito. Ele quis colocar ali eu sou classudo, qualquer coisa do gênero. E eu era muito fã. E meu arroba, ele era super simples, nem me lembro mais como que era, mas devia ser meu nome. E eu lembro que um dia eu falei, quer saber, vou mudar. Não quero saber, porque as pessoas hoje são conhecidas pelo nome que carregam na rede social. Então eu quero ser conhecido pelo nome forte. E aí um dia, num brainstorming com uma amiga, vamos mudar, vamos, pensa aí, pensa. Aí chegamos no Fink. Do pensar, tipo... Perfeito. Aí eu lembro que ela falou, vamos falar, tipo, sei lá, o garoto pensante, o garoto... Sei lá, e chegamos no Lorde, porque na época eu trabalhava com moda, eu era engomadinho. E aí chegamos nisso. Não me pergunte por quê, se tem sentido, não sei. E as pessoas chamam mais de Diego ou de Fink Lord hoje? Cara, todo mundo me conhece como Fink Lord, mas eu acho que tem ali uns 50-50. Tem gente que só me chama de Fink Lord, que não sabe meu nome. Eu tenho um episódio que uma vez eu fiz uma... Olha isso. Fiz uma reserva num hotel em Campos do Jordão, fui pra Campos do Jordão, cheguei lá na porta do hotel... tem uma reserva, sei lá o quê. Claro, vem cá. Como é seu nome? Diego. Não tem nenhuma reserva. Falei, não tem? Aí tô eu e um amigo, falei, passando vergonha, né? Falei, meu Deus, e agora? Não. Fomos descobrir que o cara deduziu que o meu nome era Thiago por ser Fink. E aí estava Thiago Mortati. Eu falei, cara, da onde ele tirou isso? Pra você ver o poder que Criativo, tem. Olha isso. Mas é a força do nome. Real. Que coisa. E eu já teve gente que conversando sobre, sei lá, o evento é do Fink Lord. Aí você fala, não, é do Diego. Não, a lista é do Fink Lord. Não, gente, é a mesma pessoa. Poxa, não são duas pessoas diferentes. Dá uma bugada na cabeça, eu sei. Uau, não, mas isso quer dizer que deu certo, pô. Sim. Né? Lembra? Funcionou. Share of Mind. Sim. Share of Mind. Isso é nada mais do que o Share of Mind. Então, Eu achei animal. Sensacional. Falei, de uma brincadeira se tornou uma marca. Então, pô, que legal. Agora, vamos, só para retomar rapidamente o assunto, a gente, infelizmente, já está chegando já na nossa reta final, mas eu queria só debater com vocês em cima de um ponto, que é a mudança da relação do que é público e do que é privado. Até que ponto vale expor tanto essa intimidade, se é que ela é exposta, está sendo exposta de verdade, a gente está levantando essas questões, mas de alguma maneira a gente tem visto na rede social que tem gente que topa sim, topa mostrar a vida como um todo. E em nome de alguma maneira, a audiência, você citou alguns exemplos aqui ao longo da nossa conversa. Como que é essa avaliação na sua leitura e olhando para a história como sociólogo? Até que ponto o público e o privado andam se misturando? Tem um livro muito interessante de um autor chamado Séné, que é da década de 90, que chama-se O Declínio do Homem Público. É um livro muito conhecido e muito lido, e um livro, ele marca mesmo um momento de uma crítica inteligente, né? E ele diz justamente isso, né? Que a ideia da pessoa pública, ela foi se deteriorando cada vez mais. A pessoa que vive o público, ou a pessoa que vive em função do coletivo, ela foi se deteriorando cada vez mais em detrimento do individual. Então, as pessoas hoje não pensam coletivamente, elas pensam individualmente. E o grande problema é que o que as pessoas buscam quando elas expõem sua vida privada? Elas buscam empatia. Elas querem que as pessoas se identifiquem e dizem, não, aquele, no fundo, é uma pessoa como eu. E isso faz parte da construção e da venda da imagem, como disse aqui o Diego. Quer dizer, se ele pôde, eu também posso. Não é? Então, eu acredito... E que impacta também a parte do egocentrismo, né? Sim, sem dúvida. Sim. Tem muito, o que a gente vê ali, o ego, desde lá dos primórdios, existe esse egocentrismo, essa coisa de, né, a pessoa se colocar ali no pedestal. E a gente carrega isso até hoje. Então, sem sombra de dúvida. Isso fica muito claro, você citou muito bem, quando você pega alguns jogadores de futebol, né? Quer dizer, pessoas que se consideram acima do bem e do mal, até porque eles não vivem no meio artístico, eles não vivem de um talento que precisa, digamos assim, um mínimo de reflexão, eles jogam bola.
né? E aí, se você pega um cara que nem o Robinho que pergunta o que eu fiz, né? Estuprou uma pessoa e Sim. pergunta o que eu fiz, entendeu? Eu não fiz nada, eu estava fazendo o que meus colegas estavam fazendo. Eu não fui nem adiante nem para trás do que as pessoas fizeram. E, no entanto, claro, né? É uma atitude inadmissível. Por conta disso, quer dizer, eu acho que a gente tem que considerar bastante o fato de que nós estamos vivendo, aí vou só mudar um pouquinho, mas bate exatamente aí. Nós vivemos, como dizia o Foucault, né? Nós vivemos uma sociedade de vigilância. Todos nós, além de temos a possibilidade de nos tornarmos públicos por 15 minutos, pelo bem e pelo mal, né? Uma pessoa xinga um entregador de pizza Qualquer agride que seja. racialmente o entregador de pizza, ela fica uma semana na mídia. Uhum. Né? Fica uma semana na mídia. Total. E aí, quer dizer, nós temos que nos lembrar, ele citou isso um momento, ele disse, eu não sou uma pessoa pública, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu trabalho com pessoas públicas e, no fundo, quer dizer, eu tenho essa vulnerabilidade, eu também não posso expor elementos que possam vir prejudicar meus clientes, entendeu? Então, hoje, as pessoas têm que se cuidar muito, porque nós estamos numa sociedade de vigilância. Eu quero citar um exemplo aqui, que eu cito para os meus alunos, que eu acho muito interessante, um exemplo banal. Eu moro num bairro de casas, né? E as pessoas espalharam lá no meu bairro uma faixa assim, esta é uma comunidade vinculada, amiga da polícia. Qualquer atitude suspeita, comunique imediatamente à polícia. Aparentemente parece um negócio legal, mas eu fiquei pensando, eu durante muitos anos esperava minha filha chegar da faculdade no ponto de ônibus, né? E ficava parado numa atitude completamente suspeita, porque eu não tinha o que fazer, braços cruzados na esquina esperando minha filha chegar. Então eu pergunto o seguinte, o que é uma atitude suspeita, né? O Bauman fala muito do outro. Hoje nós vemos o outro como inimigo. Então, mesmo eu queria levantar essa questão que eu acho importante, as pessoas que veem com admiração as celebridades, elas aguardam o momento que essa celebridade cometa um erro. Sim. Né? Porque existe às vezes um prazer pela ascensão, mas o prazer pela queda parece ainda maior. Total, sempre foi. Isso Sempre é a história foi, do né? mundo, sempre foi. Isso é o mais triste. Você gosta de acompanhar, vai crescendo, mas na hora que você vê a pessoa cair, a audiência é a maior. O a onda do cancelamento. Ai, deu errado. Ai, vamos ferrar com ela. Vamos ferrar com ele. É uma tentativa de apagar. Pois é, o Hobbes, que é um autor também do campo da ciência De apagar política. ou de se sentir um pouquinho melhor por não ser aquela pessoa, né? Também. Porque também. existe Despejar também essa raiva. isso. Inveja, vamos ser claros aqui. Claro. E o Thomas É Hobbes... inveja? Tem muito a ver com inveja. Não é? Tem a ver com o fato de que nós vivemos numa sociedade, já disse, de competitiva. Então, se ele conseguiu e eu não consegui, ou eu sou uma pessoa legal, zen, para quem isso não é importante, tá? Existe muita gente assim, ou eu sou uma pessoa que Egoísta. digo que não me importo, mas me importo. Perfeito. Tá, mas me importo. E o Hobbes diz assim, o Hobbes é o cara que havia uma teoria lá do Platão de que o Estado ele existe porque as pessoas, os seres humanos querem viver juntos. Né? Os seres humanos amam viver em grupo juntos. Aí surgiu, quase 1000 anos depois, esse sujeito chamado Thomas Hobbes, que diz ao contrário. O ser humano é vil, egoísta, mesquinho. E uma frase dele diz o seguinte, nada dá tanto prazer a um ser humano como olhar nos olhos do seu inimigo derrotado, principalmente quando ele é humilhado. Massacrado. As pessoas querem massacrar. Isso. E agora, a pergunta é, isto vale para o inimigo, mas também não vale para quem eu admiro? Mas nossos pais sempre disseram, né? Só conte suas coisas pra quem realmente torce por você. Porque assim, às vezes acho que indiretamente o outro, ele... Não é que ele queira o que é teu, mas ele também quer ter. E aquilo acaba te impactando diretamente, sabe? Então acho que muito mais nesse meio que a gente vê todo mundo em ascensão e às vezes a gente tá ali estagnado... Isso realmente é um fator que impacta, né? Você olhar e... Pô, mas será que eu quero o que o outro tá conquistando ou será que eu quero conquistar? Então isso é um discernimento que não é todo mundo que tem. Então, eu quero isso, bacana. Eu vou, pelos meus meios, conquistar. E não querer o que o outro tem, né? E não ficar feliz porque o outro caiu. Então, é uma linha muito tênue. Eu costumo dizer isso. Esse meio, ou você se corrompe, ou você
permanece intacto, você consegue ter a distinção do que é real e do que não é, sabe? Eu, desde que eu entrei nisso, 500 pessoas, porque você vai ficar famoso, porque você vai isso. Falei, gente, deixa eu falar, tenho 2 graduações, eu estudei pra caramba, eu tenho uma família super legal por trás de tudo isso, e o que eu quero é ser referência no meu segmento. Sim. Eu não quero, não necessariamente ser pessoa pública. Se eu vir a ser, é por consequência de todo um trabalho legal, né? desempenhado. Então, acho que as pessoas elas vão pelos meios errados. Elas querem já se tornar públicas antes de terem bagagem, antes de construírem coisas. Então, construam primeiro e depois elas vão ser, mas vão ser com propriedade o que são, né? Então, acho que é o caminho que às vezes a audiência não enxerga. Perfeito. Eu quero crescer, mas crescer a troco do quê? O que você vai fazer para contribuir para a sociedade? Né? O que é viável para isso? Gente, olha, eu tô tão feliz de estar com esses 2 convidados. Isso é de uma... Cara, que bom. Sério, eu tô muito feliz. Que sensação boa. Vocês gostaram? Comentem aí, coloquem nos comentários, dá like nesse vídeo. Já se inscreva aqui no canal para acompanhar os nossos próximos programas, nossos próximos podcasts. E sempre vale chutar o balde, galera. E a gente descobriu aqui hoje um novo conceito para chutar o balde, né? Não é? E chutamos. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque agora tá na hora do nosso quadro Oi, Balde! Oi, Balde! Nesse quadro é o seguinte, a galera me conta as histórias e eu vou tentar, com a experiência que eu tenho, vou precisar da ajuda de vocês, a dar alguns conselhos. Porque tem gente que tá querendo chutar o balde, mas tá na dúvida. E aí eles me escreveram, eu abri inclusive pra você que tá aí acompanhando, quer também contar a sua história, obviamente a gente não vai falar seu nome, não vai falar de onde você é, mas conte sua história, pode mandar por e-mail. A gente tá colocando aqui na tela, e aí eu vou ler e vou compartilhar com os meus convidados Se e vou dar a minha eu teria opinião. mandado a minha anônima ali pra fazer uma Sério, terapia aqui já então, ao vivo. depois você manda, pô, eu vou adorar. Ó, vou ler pra vocês a história pra gente pensar junto, tá? Ó, oi, Balde, sempre achei que minha mãe gostava mais da minha irmã mais nova do que de mim. Minha relação com a minha irmã é maravilhosa, mas como a minha mãe sempre tive muito atrito com a minha mãe. Vasculhando algumas informações atrás de respostas, descobri que sou adotada. Mas os meus pais nunca me falaram nada. Minha irmã também não faz ideia dessa informação. Quero ir atrás das respostas que preciso, mas tenho medo de estragar ainda mais o meu relacionamento familiar. Chuto o balde e vou atrás ou guardo esse segredo? Ai, meu Deus. Cara, eu acho que você tem que ir atrás. Você tá, meu voto é, cara, tá incomodando? Vai atrás. Não, eu Não acho que fica com isso na cabeça. Eu acho que a gente tem que sempre fazer o que o coração pede. Eu acho que, claro, usar a razão pra fazer todas as coisas, porque é óbvio que é muito ruim você fazer as coisas sem pensar. Mas se isso te pede uma resposta, por que não? Talvez seja até um motivo de ter algo mal resolvido, porque gera esse atrito, sabe? Alguma coisa na história de vocês. O que você acha, Irineu? Bom, eu como acadêmico, quer dizer, eu tenho um problema. Eu não entendo nada de psicologia. E vou ser honesto aqui. Quer dizer, e a gente tem muito medo, assim, às vezes, de falar alguma coisa. Sim, as pessoas num levaram campo pra delicado como esse e dar um mau conselho. Claro. Mas eu concordo com o que o Diego acabou de afirmar. Veja, você tem que saber equilibrar razão e emoção. Sim. Para você ter uma vida calma. Então, se você conseguir equilibrar sua razão e emoção, você também não vai carregar o resto da vida um peso de nunca ter, né? Já conhece, né? A famosa história do beijo, daquela música lá, não sei nem quem é o autor, que diz, só uma coisa é que eu me arrependo, é o beijo de amor que eu não roubei, né? Quer dizer, eu não roubei o beijo, podia ter roubado. Se né? arrepender do que fez e não do que deixou de fazer. Exatamente. Então, você é nova, vai atrás. Eu acho. Por que não? Eu acho. A gente vai atrás de tanta coisa que às vezes não faz sentido, por que uma coisa tão né? Chuta o balde, então. Chuta o balde. Vai. Agora mais uma história. A história de sogra, hein? Meu Deus do céu. Oi, Balde. Meu marido... Oi, Balde. Somos casados há 3 anos e agora temos um filho recém-nascido. Minha sogra sempre foi muito intrometida, mas eu sempre relevei. Acontece que agora ela se irrita comigo porque eu não faço o que ela manda com relação ao meu filho. Estou a um passo de brigar com ela e falar com meu marido para colocar a mãe dele no lugar. Tem embolê aqui. Chuto o balde, falo isso com ela ou continuo relevando?
Depende, você tá casado há 6 meses, 2 anos, 20 anos. Não sei, mas eu acho que relevar até certo ponto, né? Acho que é assim, fofa. Teu Gente, limite sogra. é aqui. Porque sogra é um negócio, ou é bom demais ou é ruim demais, né? Eu nunca vi o meio termo. É o isso seguinte, verdade. eu acho chuto o balde. Eu acho um pouco Se o diferente. Matheus tá botando pilha, Eu né? acho que eu chuto o balde. acho O Irineu um acha pouco diferente. diferente. Vai lá, o Irineu. Eu A gente acho. vai ouvir o conselho sábio agora. Eu sou da loucura, o Irineu é da sabedoria. Não, imagina, longe de mim. Eu só acho o seguinte, né? Eu acho que as relações familiares, elas não são tão diferentes das relações profissionais. Tem gente que admite do seu chefe ou do seu trabalho ser humilhado, aguenta as piores injustiças, é sempre esquecido nos momentos e se cala, releva e espera o momento certo, né? Por que que nas relações familiares eu, a qualquer momento, vou chutar o balde, né? Eu tenho que ser... Mas já tem 3 anos, Irineu. Uai, e no trabalho dela, será que foi tudo uma maravilha? O tempo todo que ela trabalhou, né? Não, eu Então, acho que paciência, sim. Eu acho que a gente só precisa saber delimitar o nosso limite, que é o que eu falei lá no começo. Sim, claro. Até aqui, a tua sogra pode chegar. Depois, olha, desculpa, aqui a minha casa é a criação do Sim, meu isso, filho. claro. Ponto. Eu acho que é só ser, né, maleável. Dá uma chutada no balde com calma. Chuta de levinho. Chuta de levinho. Dá pra chutar, mas chuta com... né? Tá, então você é a favor de não chutar o balde. Não, o que eu digo é o seguinte, faço minhas as palavras que ele acabou de falar. Tá. Que ele acabou de falar. Chute com cautela. Tenha cuidado para não chutar o balde numa coisa que pode ser reconstruída. E se você chutar o balde, às vezes você não reconstrói depois. Tá. Perder um casamento às vezes por causa da sogra não vale a pena, é isso? Exatamente. Você já teve problema com sogra? Não? Malemar uma sogra eu tive. Essa vida louca que eu vi. Então tá bom. A que eu conheci durou uns mesezinhos ali, eu já vi, enfim. Nunca tive problema. Então você nunca teve problema com sogra? Não. Então tá bom. Eu não posso falar o mesmo, mas isso é pauta para outro podcast. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá like no vídeo, se inscreva aqui no canal. Fiquei muito feliz de vocês que estão aí acompanhando a gente terem ficado até agora. E eu tenho que agradecer muito vocês. Obrigado. Diego, brigadíssimo por aceitar o convite, pela oportunidade desse papo, de trocar com a gente, dividir tanto desse meio. Eu quero muito que você volte mais vezes, por favor. Voltarei. Eu vim de coração aberto e eu falei, cara, às vezes a gente tá numa turbulência tão grande do nosso dia a dia. E o nosso dia a dia a gente não aprende, a gente só executa. Né? Vamos lá, operação. Eu falei, vou separar ali um tempinho pra aprender, porque eu acho que vai ser uma conversa muito engrandecedora, que eu acho que cada um traz pontos de vista diferentes e a gente nunca sai daqui igual. Então, Sim. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Foi muito Eu que legal. agradeço. Nas redes sociais, como que tá? Qual o arroba? Meu é Think Lord. Think Think de Lord, a gente pensar coloca em aqui. inglês, Lord. A gente Tudo falou junto. sobre isso, Exatamente. inclusive, porque ele é, além de tudo, um cara dos eventos, etc. Um garoto pensante. Ele pensa e compartilhou aí com a Mas gente. faz todo sentido, porque as pessoas falam, mas você só faz uma lista. Gente, todo mundo é pensante, toda pessoa é pensante, todo trabalho envolve ali uma estratégia por trás. Então, somos garotos pensantes. Sim. Todos nós somos. Vai muito além da lista, né? Você tem que falar isso, inclusive, fazer um... Com toda certeza. Conta pra essa galera o trabalho que é antes da lista. Hoje, né? hoje o nosso trabalho é um trabalho publicitário. É. Basicamente, a gente trabalha Sem dúvida. tudo isso. Então, realmente, ele tem um trabalho de expertise. E não só um trabalho de relacionamento, que também é muito importante. Que é muito importante. É isso. Irineu, brigadíssimo. Prazer te conhecer. Foi o nosso primeiro contato hoje. Adorei. Espero te ver mais vezes por aqui e trocar mais vezes com você, porque eu aprendi bastante. Obrigado, viu? Olha, obrigado a você, foi um enorme prazer. O meu colega de bancada, muito inteligente, abrilhantou o nosso debate aqui, né? E foi, acredito, minha opinião, foi muito bem, quer dizer, e eu gostaria de dar meus parabéns a você, porque um tema que poderia ser tratado de maneira superficial, na minha opinião, você conduziu muito bem, né? Conseguindo manter o interesse de quem está ouvindo e, ao mesmo tempo, sem ser superficial, tolo, ser um programa de fofocas, etc. e tal, né? Então, parabéns pela sua condução, na minha opinião, obrigado. muito boa. Fico muito feliz de ouvir isso de você e
enfim, eu só posso agradecer pela sua disponibilidade. Você usa rede social? Você tá nas redes sociais? Não? Tá offline? Você não usa Instagram? Não, o Instagram, eu tenho um Instagram. Mas não é profissional. Não. Ele é low profile. Low Aí, profile. no LinkedIn. Mas você tá lá no LinkedIn. Tô Então, no- para quem quiser seguir no LinkedIn, Irineu Bagnarioli, Isso. com 2 L's. Isso, Né? isso. Pode acompanhar lá no LinkedIn, que com certeza as pessoas que quiserem acompanhar, você deve produzir artigos. É um professor, é um acadêmico, uma pessoa que tem um pesquisador também, né, Irineu? Que a pesquisa tem que ser tão valorizada, a gente tem visto isso. Eu tenho acompanhado o noticiário destacando a importância da pesquisa, né? A pesquisa é algo que o Brasil tem um potencial enorme, mas que ainda não é tão valorizado como deveria, né? Devemos fazer uma observação aqui que nunca é demais. O Brasil só é a potência agrícola e agrária que ele é porque saiu da universidade toda a tecnologia agrícola brasileira através de pesquisadores, né, que transformaram a agricultura brasileira numa das mais sustentáveis e produtivas do mundo. Sem ampliar a área plantada, conseguimos aumentar a produtividade. Isso saiu dos bancos da universidade. E as Perfeito. pessoas não... Mas tem que ser valorizado. E a gente viu agora há pouco, pós-pandemia, né? A importância da vacina, a importância da pesquisa. Dúvida. Então, é importante a gente destacar ele, além de professor, é pesquisador, e a gente sabe que eles precisam ter esse reconhecimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois, Obrigado. viu? E, ó, pra vocês que acompanharam a gente até aqui, obrigado pelo carinho. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo. Me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram. Tô lá também no TikTok, no Kawaii, no Hello. Enfim, me acompanhe em todas as redes sociais. Aqui a gente tá juntinho sempre também. Fiquem com Deus e, se der vontade, chuta o balde também. Beijo!